Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de hoje, da qual nós vamos dar continuidade ao estudo de estudando todos os livros da Palavra de Deus. Já faz um tempinho aí que a gente tinha dado uma parada com os nossos estudos e nós vamos dar continuidade hoje com o estudo do livro de 2 Samuel. Glória a Deus, vamos fazer um tempinho de oração a Deus para que o Senhor possa abençoar essa aula como tem abençoado as aulas anteriores, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desde já eu sempre peço que você possa compartilhar esse estudo bíblico com outras pessoas para que elas sejam edificadas por Deus, abençoadas pelo Senhor, para que pessoas possam crescer mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por este momento, por mais uma oportunidade de levar, de anunciar a palavra do Senhor através deste simples estudo, ó Pai, que este irmão, que esta irmã possa crescer cada vez mais, compreender e continuar meditando na sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel. Na aula anterior nós estudamos o livro de 1 Samuel. Então é um pouquinho aqui dando continuidade à história que a gente já via sendo relatada ali no livro de 1 Samuel. Eu peço você que gosta mesmo de ser um estudante das Escrituras, que pega um caderno, um marca-texto, uma caneta, faça suas anotações, tenha a sua Bíblia em mãos para facilitar o seu aprendizado. Lembrando que esse esboço aqui que eu estou passando para você, essa aula, é apenas um panorama, um resumo de cada livro da Bíblia. Então, se você quiser se aprofundar mais, você deve buscar aí outras fontes, tá bom? Outros comentaristas das Escrituras para você crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. O livro de 2 Samuel tem um tempo médio de leitura aí de 2 horas e 15 minutos, tá bom? Para você que deseja estudar a palavra de Deus, você tem um tempo médio aí de 2 horas e 15 minutos lendo esse livro. São 24 capítulos, são 695 versículos, tá bom? E o estilo faz parte dos livros históricos, tá bom? Faz parte dos livros históricos. A autoria do livro: os dois livros hoje conhecidos como 1 e 2 Samuel, eles eram apenas um livro, denominado o livro de Samuel. Então, na tradição judaica, não havia a separação entre 1 e 2 Samuel como nós fazemos. Não se sabe com exatidão quem realmente escreveu o livro. Sem dúvida, Samuel registrou boa parte da história de Israel neste período. No entanto, outros materiais haviam sido colecionados e puderam ser usados como fontes pelo autor. 3 destas fontes são mencionadas em 1 Crônicas 29 e 29, a saber, as crônicas de Samuel o vidente e as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade o vidente. Então, tanto Gade como Abiatar tinham acesso aos eventos da corte do reino de Davi, de forma que ambos são candidatos à autoria desses dois livros. É sempre interessante você notar que muitas das vezes o livro tem a autoria de ciclano, mas às vezes ali naquele final do livro, talvez antes do final, a própria pessoa que leva ali a autoria do livro possa ter falecido. E aí você possa pensar assim: mas como que a pessoa é autor desse livro se ele relata a própria morte dele? Então a gente entende que muitos deles acabavam sendo completados por alguém mais próximo ali, por algum seguidor, por alguém que o acompanhava. E talvez no livro de 2 Samuel nós podemos ter aí algumas pessoas que sejam candidatos a serem aqueles que terminaram
os escritos do profeta Samuel, né? Assim como a gente tem também, lá na frente a gente vai ver um pouquinho disso no livro de Deuteronômio, que relata a morte do profeta Moisés, né? Então alguém terminou ali relatando a morte do profeta de Israel. Então um pouquinho da autoria aí, né? Que a gente está falando um pouquinho também sobre como era a divisão do livro, né? Era apenas considerado um livro apenas, o livro de Samuel. O nome, os livros de 1º e 2º Samuel formam um só livro no cânon hebraico. Foram divididos desta forma pelos tradutores gregos da Septuaginta. E como eu sempre falei aí em aulas anteriores, né, a Septuaginta é a versão grega, né, do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas em um certo período há uma tradução nova que vai surgir. Alguns acreditam que foram 70 ou 72 judeus e vão traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e essa versão se chama Septuaginta. Então, quando cria-se essa versão grega do Antigo Testamento, é que traz essa divisão de 1º e 2º Samuel. E essa palavra também significa pedido a Deus, como a história de Samuel aí todos conhecem, né? Que é maravilhosa, é o pedido de Deus, é pedido a Deus, né? A sua mãe Ana tanto clamou ao Senhor querendo um filho e Deus deu a resposta, né? Então o nome significa aí pedido a Deus. A data, a história acontece por volta de 1010 a 971 antes de Cristo, né? Esqueci de colocar o antes de Cristo ali. Durante o reinado de 40 anos de Davi. Então é um período aí bem prolongado, né? Tanto é que há um relato muito grande de acontecimentos aí, e é algo extraordinário, né? O que eu admiro sobre a vida de Samuel é o privilégio que Samuel teve de ser juiz sobre Israel, né? De poder ser sacerdote e poder também ser um profeta sobre a nação de Israel. E ainda ele unge o primeiro rei de Israel e também o maior rei de Israel. Então há um privilégio muito grande, né, sobre a vida do profeta Samuel. Tempo de ação. Os acontecimentos aqui relatados compreendem todo o reinado de Davi, desde a morte de Saul, né, até a compra do local onde seria construído o templo, né, o futuro templo aí por Salomão. Portanto, então, um período de 40 anos que estão acontecendo todos esses registros que a gente tem aí no livro de 2 Samuel. Verso-chave, né? Nós temos aí o verso-chave, né, como o capítulo 7, do versículo 8 ao 9. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive como você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão formoso quanto os homens mais importantes da terra. Que maravilha, né? Que bênção é esse versículo tão especial. Glória a Deus por isso. Vamos continuando aqui falando um pouquinho do tema. O tema é: Deus ajuda Davi a fazer de Israel uma nação soberana, forte o suficiente para manter suas fronteiras seguras contra os inimigos. É tão lindo ver a maneira que Deus usa o rei Davi, né, no seu período, ainda que Davi teve aí uma resistência de boa parte das tribos, né? Davi começa a reinar, primeiramente apenas 2 tribos vão aceitar o reinado de Davi, e depois Davi se torna um rei vitorioso em batalhas, em guerras, né? Isso se torna um marco muito grande, diferente de Salomão, que vem depois de Davi, que Salomão já não é um rei que trava batalhas, porque Salomão agora já pega um reino já tranquilo, de muita calmaria, né? O próprio pai dele, Davi, já teria vencido ali praticamente, né, quase todos os inimigos
E então Salomão está tranquilo, mas Davi trava muita batalha, né? E Deus faz de Israel uma nação soberana. Deus revela o seu poder. Deus se mostra, né, nas batalhas, dando vitória para Davi e mantendo fronteiras seguras contra os adversários do povo de Israel. O local, nós vemos Israel com algumas batalhas na atual Jordânia e Síria, né? E eu trouxe aqui algumas ilustrações, a ilustração do Império de Davi e também da cidade de Davi fortificada, né? Olha só o Império de Davi e Salomão, nessa parte mais um pouco meio roseada, né? É a parte aqui de Salomão. Deixa eu ver se eu consigo tentar fazer aqui, né, uma certa edição, né? Nós vemos aqui o território conquistado por Davi, que é esse território aqui um pouquinho, né, da parte mais escura, né, que a gente viu um pouco mais escurinho aqui, é toda a parte que é conquistada, né, por Davi. E essa parte aqui, né, essa região aqui, ó, é o reino no auge de Saul, né? Eu falei a palavra aqui Salomão, me perdoe, né? Mas esse aqui é a parte de Saul, né? Toda essa região. E aqui nós temos as fronteiras do auge do império, né? Que são essa parte aqui, ó. São as fronteiras, né? Então tudo isso, e aqui nós temos aí, muito provavelmente, né, estaria futuramente o templo construído por Salomão. E eu coloquei isso aqui só para vocês terem uma ideia de como era a fortaleza, né, de Judá aqui, né, de Jerusalém. Então, para você depois que quiser, né, se aprofundar um pouquinho mais, né, buscando algumas ilustrações aí melhores do que essa, com certeza você vai aprender um pouquinho mais aí de como que era naquele período. Amém? Vamos voltando aqui então. Deixa eu desfazer aqui. Isso, vamos lá. O esboço de 2 Samuel, né? Nós temos aí o capítulo 1 falando da morte de Saul, capítulo 2 ao 4, Davi reina sobre Judá, tá bom? Né? O Davi está reinando sobre o reino do sul, né? Depois nós temos o capítulo 5, Davi ungido rei. Depois capítulo 6, a arca de volta. Depois capítulo 7, o pacto com o Senhor. Do 8 ao 10, as vitórias de Davi. Do 11 ao 12, o adultério de Davi, né? E do 13 ao 18, as consequências por causa do pecado de Davi que ele foi colher na sua família. Do 19 ao 21, a restauração do trono, né? Que bênção, porque Deus usa de misericórdia para com Davi. Do 22 ao 23, louvores. E 24, o pecado derradeiro do censo, né? Da contagem feita por Davi, não permitida pelo Senhor, que também trouxe malefícios e prejuízos para o rei Davi, tá bom? Então esse é o esboço aqui do livro de 2 Samuel. Não vou parar, porque senão a gente vai gastar muito tempo para falar, né, capítulo por capítulo. Lembrando que esse estudo é apenas um resumo para facilitar a sua compreensão, principalmente para você que queira fazer uma leitura anual das Escrituras, tá bom? É muito importante. Se você não começou a ler a Bíblia toda esse ano, ainda dá tempo de começar, né? Nós estamos aí finalizando ainda o primeiro mês do ano, né? O primeiro mês aí, que é o mês de janeiro. Dá tempo de fazer a leitura das Escrituras. Corre depressa, tá bom? E já vai guardando aí cada detalhe desse esboço. Deus abençoe. A divisão de 2 Samuel. 2 Samuel pode ser dividida em 3 blocos de capítulos, né? Nós temos a ascensão de Davi, que vai do capítulo 1 ao 10, né? Que é agora Davi sendo levantado como rei. A queda moral de Davi, dos capítulos 11 ao 20. Aqui é um relato do declínio de Davi, dos pecados cometidos por ele, né? Tanto do seu adultério como de homicídio, porque Davi coloca, né, um dos seus servos ali, que faz parte do exército de Israel, e ele pede para que
o Urias fosse colocado na frente da batalha desarmado, né, propositalmente, para que ele possa morrer e assim Davi supostamente conseguisse escapar, né, de ser condenado pelo pecado de adultério. Tendo o marido daquela mulher falecido, ele poderia tomar ela para si, né, e assim ocultaria o seu pecado. Então ele faz de forma proposital com que aquele homem fique desarmado, indo para a peleja, indo para a guerra, e comete então um homicídio, porque ele ali assassina o homem fazendo isso com ele, colocando na frente desarmado, né, numa grande covardia. Então essa é a queda moral de Davi. E os últimos anos de Davi, que vão do capítulo 21 até o capítulo 24, que é o último capítulo deste livro. Então nós vemos aqui as três divisões em blocos de capítulos que temos desse livro aqui, que traz um resumo bem rápido da divisão de 2 Samuel. Contexto histórico: o livro de 2 Samuel é o de número 10 do cano das Escrituras, né? Então nós estamos no 10º livro aí, já estudando a palavra de Deus. A nação de Israel estava desesperada por causa da derrota que sofreram em Gilboa e da invasão do país pelos vitoriosos filisteus, né? Em consequência disso, né, da própria derrota. Os líderes de Israel, né, e a nata de seus jovens já estavam mortos. É então que Davi, o jovem ungido do Senhor, filho de Jessé, faz sua entrada propriamente dita na cena nacional. Assim começa o livro de 2 Samuel, que bem poderia ser chamado Livro de Deus e de Davi, né? Livro de Deus e de Davi, que mostra aí Deus agindo por Davi. O nome de Samuel, na realidade, né, sequer é mencionado no relato de 2 Samuel, sendo este nome dado ao livro, pelo que parece por ter sido originalmente um só rolo, né, por ter sido um livro apenas com 1 Samuel. E os profetas Natã e Gade, que completaram o relato de 1 Samuel, continuaram a escrita de todo o livro de 2 Samuel. Então, como eu disse para vocês, provavelmente Natã e Gade, eles completam os relatos dessa escritura de 2 Samuel, né, que vai relatar até mesmo como que vai terminar os dias do profeta Samuel, tá bom? Estavam bem qualificados para essa tarefa, né? Não só Gade teve uma temporada com Davi, quando Davi foi perseguido, né, fora da lei em Israel por Saul, mas perto do fim do reinado também de 40 anos de Davi, né, ele ainda estava colaborando ativamente com o rei. Então Gade teve uma proximidade muito grande com Davi. Foi Gade que Deus usou para declarar seu desagrado a Davi por este feito imprudente, né, com a contagem de Israel, com o censo. E durante a vida de Gade, e mesmo depois da morte deste, o profeta Natã também era um colaborador íntimo de Davi e continuou as suas atividades. Ele teve o privilégio de dar a conhecer o importante pacto de Deus com Davi, o pacto referente a um reino eterno, né? Isso aí já iria, né, apontar espiritualmente para Cristo, quando o Senhor dizia para Davi, né, que o seu reino dele viria um reino eterno, né? Devemos aceitar o livro de 2 Samuel como parte do cano da Bíblia pelos mesmos motivos apresentados com respeito a 1 Samuel. É incontestável a sua autenticidade, né? Que maravilha! A própria franqueza e sinceridade dos escritores, não passando por alto nem mesmo os pecados e as faltas do rei, é em si uma forte evidência indireta da veracidade desse documento. Olha que interessante isso, né? Algo que traz veracidade ou confiabilidade desse livro é que não escondeu os erros do maior rei de Israel, né? Isso é muito interessante. Evidência mais convincente da autenticidade de 2 Samuel reside no cumprimento das profecias, especialmente as relacionadas com o pacto do reino feito com Davi, né? Outra evidência seria essa aí também, né, de profecias messiânicas que se cumprem na pessoa de Jesus. Deus fez a seguinte promessa para Davi: tua casa e teu reino
hão de ficar firmes por tempo indefinido diante de ti. Teu próprio trono ficará firmemente estabelecido por tempo indefinido. E essa profecia é relativa à pessoa do Senhor Jesus, né? Toda a profecia considerada um trono que seria indefinido, ou um trono firme e eterno da casa de Davi, apontava para a pessoa de Cristo. E a minha intuição sempre é, em cada livro aqui, apresentar também uma forma de cristologia, como nós encontramos Cristo em cada livro das Escrituras. E aí eu venho trazendo para vocês isso também, porque toda a Bíblia é justamente para apontar para Cristo, né? Não estou aqui para trazer um ensino voltado para os homens, mas sim trazer as verdades de Deus que desde o Antigo Testamento apontavam para Cristo, e no Novo Testamento agora é o cumprimento na pessoa de Cristo, né? Isso que é maravilhoso das Escrituras, porque a Bíblia é sobre a pessoa do Senhor Jesus. A origem do nome Palestina, né? Os palestinos receberam seu nome dos filisteus, né? Interessante, isso aqui eu trouxe para vocês mais ou menos que uma curiosidade. Por volta da época em que Josué e os israelitas chegaram a Israel, os filisteus estavam chegando lá também. Eles se estabeleceram na costa oeste, onde muitos palestinos vivem, que hoje é considerado a faixa de Gaza, né? Um lugar até um pouco, um território de guerras, né? No momento atual nós encontramos ali um lugar perigoso. Na verdade, Gaza, cidade na faixa de Gaza, era uma das 5 principais cidades, né, filisteias. Então ali era uma região povoada pelos filisteus. Durante séculos os filisteus dominaram os israelitas, mas Davi quebrou o seu domínio, né? Com o tempo os filisteus foram assimilados por outros grupos do Oriente Médio. Embora sua cultura tenha morrido, seu nome sobreviveu como Palestina, proveniente da palavra grega usada para referir-se à Filistina. Então Palestina aí recebe uma origem muito grande aí por causa dos filisteus, né? Recebeu esse nome por causa dos filisteus, né? E a palavra grega usada era Filistina, então o nome Palestina. E aqui eu deixei mais um mapinha aqui, né, para vocês entenderem aí o que era a região da Palestina, né? Todo esse contexto aqui, né? E a gente vê até hoje, né? Questão aqui, esse é o lugar da Palestina, e essa aqui, ó, a região de Gaza, né? O mapa sempre trazendo aí as informações para a gente. E essa é a região de Jerusalém, né? Jerusalém. Aqui é Belém, né? Onde Jesus nasceu, bem próximo a Jerusalém, né? É um mapa assim com pouquinhas informações de cidades, né? De localizações, para apenas se resumir mais aonde estava a região da Palestina aqui, tá bom? Gaza, né? Esse território aqui muito dominado pelos filisteus, né? Muito conhecido aqui pelo domínio dos filisteus. Principalmente aí no livro de Juízes, né, vocês vão ver lá, Sansão vem para essa região aqui, né, de Gaza. Então vamos lá, deixa eu cancelar aqui as minhas marcações, né, e vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Conteúdo do livro: 2 Samuel trata da ascendência de Davi ao trono e dos 40 anos do seu reinado, né? Davi reina 40 anos. Se eu não me engano, também Salomão reina também o mesmo período, né? O livro está enfocado na sua pessoa e começa com a morte de Saul e Jonatas na batalha do Monte Gilboa, né? Davi é então ungido rei sobre Judá, né? A sua própria tribo, porque Davi ele é da tribo de Judá, assim como Jesus também é o leão da tribo de Judá. Há um jogo de poder pela casa de Saul entre Ibosete, filho de Saul, e Abner, comandante-chefe dos exércitos de Saul, né?
uma briga muito grande aí, não é? Uma coisa terrível que estava acontecendo naquele período, né? Um jogo de poder pela casa de Saul, né? Uma briga entre domínios, né? De Ibosete, filho de Saul, e Abner, comandante dos chefes aí, né? Dos exércitos de Saul. Embora a rebelião tenha sido sufocada, esse relato sumário descreve os 7 anos e meio anteriores à unificação do reino por Davi, né? Tudo isso está acontecendo aí 7 anos anteriores aí, antes de Davi reinar sobre todas as tribos, porque até então Davi estava reinando sobre Judá. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo, né? Então houve um período aí de muita guerra, né, entre os parentescos da casa de Saul, né, e da casa de Davi, mas a Bíblia diz que Saul, né, ou a sua descendência ia se enfraquecendo, né? Aqueles que estavam pela casa de Saul iam se enfraquecendo. Os primeiros 10 capítulos deste livro contam as suas vitórias contra seus inimigos, onde se destaca a conquista de Jerusalém, estabelecendo-a como capital do reino. Então Jerusalém começa a ser a capital de Judá. Davi unifica tanto a vida religiosa quanto política da nação ao trazer a arca do testemunho da casa de Abinadab, onde havia estado desde que fora recuperado dos filisteus. Logo pensou em construir um majestoso templo, né? Ficou um erro de digitação ali, mas este projeto de Deus não era para que ele executasse, né? O plano era para terminar com Salomão. E este mesmo capítulo é profético quanto à estabilidade do seu trono para sempre. Deus não permite que Davi construa o templo, mas traz uma profecia, né, que o trono de Davi seria para sempre. Então nós vimos aí, né, Jerusalém se torna capital em Judá, né, o forte lugar, né, de estabelecimento do império de Davi. E no norte, a capital era Samaria, né? No norte nós temos 10 tribos, no sul nós temos 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A capital no sul era Jerusalém, e a capital no norte das 10 tribos era Samaria, tá bom? Depois da morte de Salomão, houve uma divisão do reino, né? Entre essas 10 tribos, o reino do norte e o reino do sul. Ambos os reinos, o norte e o sul, começam a ter reis diferentes, né, em períodos contemporâneos. O norte, em uma certa ocasião, por exemplo, foi governado por Acabe. As 10 tribos foram governadas por Acabe. E no sul, no mesmo período, foi governado por Josafá, né? Eles ambos fizeram aliança. Josafá foi muito prejudicado em fazer aliança com Acabe. Então houve uma divisão aí futura depois da morte de Salomão, porque o filho de Salomão, Roboão, não quis retirar os altos impostos, o peso, o fardo que estava sobre o povo. E ele faz o que? Ele diz: eu vou aumentar os impostos. E isso causa uma revolta, né, entre o povo, e este povo começa agora a escolher para si outro legislador, outro governador, outro rei sobre eles, e levanta Jeroboão lá no Reino do Norte, né? Tudo isso nós vamos falar depois, quando nós começarmos a estudar aí a história dos reis de Israel, né? A profecia sobre o reino de Davi, que seria um reino eterno, profecia esta que se cumpriu, né, na pessoa de Cristo. Na preservação do trono de Judá no reino do sul, porque esse reino do norte, as 10 tribos, como eu citei de forma antecipada, ele vai ser destruído e extinto, né? Ele vai ser extinto. Em 722 a.C., os assírios vão invadir as 10 tribos no norte e vão destruir. E ali agora vai ficar os samaritanos existindo naquele lugar. Não volta mais ter um reino naquele lugar. Mas Judá cai também.
em 548, se eu não me engano, né? Eu posso estar errando aqui, a data, né? Os 648, eu não me engano, aqui tem muito tempo que eu não faço a citação das datas. 586, isso, 586 a.C., Judá vai cair também na mão dos babilônicos, né? O cativeiro vai vir através dos caldeus da Babilônia, mas há algo interessante que eu quero frisar aqui para vocês, que mesmo passando, né, pelo cativeiro da Babilônia, que está aqui, preservação, ainda que eles passem pelo cativeiro, Deus preserva o povo de Judá. Deus não deixa eles desaparecerem como aconteceu com o Reino do Norte. As 10 tribos foram extintas, Judá não. Judá volta no cativeiro, né? Neemias volta a reconstruir as portas da muralha, né, da cidade de Jerusalém. Há uma reconstrução do templo novamente ali com Zorobabel, naquele período, né? Também há depois Esdras restaurando também o culto ao Senhor durante o período de cativeiro, né? Então Deus preserva, a nação volta de novo, né? Jerusalém volta a existir novamente. No período de Jesus aí você vai ver aí, né, Israel sendo preservado por Deus, né? O Israel agora que é a tribo de Judá, porque o Reino do Norte nunca mais voltou a ser nação como era anteriormente, né, que caiu também por causa de pecado de idolatria. E depois nós temos aí a profecia se cumprindo na preservação do Reino do Sul, né, por meio do cativeiro babilônico. Até resumir, né, a história aqui do cativeiro babilônico, na linhagem messiânica de Jesus, né, que Jesus é descendente de Davi, e nas verdades escatológicas do reinado de Cristo. Então, profecia essa também que se cumpre nas verdades escatológicas para boa parte de nós que somos pentecostais, né? Pré-milenistas. Nós cremos aí que haverá um milênio literal, aonde Jesus virá para reinar em Jerusalém, e todas as nações da terra virão e o adorarão, né? E serão abençoadas a partir de Jerusalém, com Jesus reinando, como tem profecias escritas no livro de Zacarias, né, que o reino de Jesus seria glorioso, né, esse reino bendito, o Senhor Jesus reinando sobre a terra com poder e com glória, tá bom? Então vamos continuando aqui o nosso estudo, deixa eu passar mais adiante. O tema do reino vindouro, o Messias, é introduzido quando Deus estabelece uma aliança perpétua com Davi. Eu enfatizei muito aqui a parte messiânica de Cristo, né, com o reino de Davi. Teu trono será firme para sempre, capítulo 7, versículo 16. Davi derrota com sucesso os inimigos de Israel e inicia-se um período de estabilidade e prosperidade. Deus deu vitória. Olha, é interessante porque o povo de Israel não era um povo especialista em armamentos, né? Não era um povo muito bom na fabricação de espadas, não era tão poderoso em guerras, em questão de armamentos, mas o povo de Israel vencia de forma sobrenatural por causa de Deus, por causa das orações de Davi, né? Quantos salmos a gente vê Davi clamando a Deus por livramento, por proteção, por vitória, né? Também por arrependimento ali, perdão. Mas é muito maravilhoso a gente entender que o povo de Israel era um povo fraco, né, de condições de guerra, mas era um povo que vencia muito, tinha uma estabilidade e prosperidade e paz, porque Deus pelejava por este povo. Isso é uma lição também para os nossos dias, que nós entendemos que podemos vencer batalhas sem travar, sem usar, né, armamento, sem usar os nossos braços, e vencer apenas pelo poder da oração. Tristemente, porém, a sua vulnerabilidade e sua fraqueza o levam ao pecado com Batseba e ao assassinato de Urias, esposo, né, desta mulher. Infelizmente, Davi fez isso aí. Apesar do arrependimento de Davi depois de confrontado com o profeta Natã, as consequências da sua ação são declaradas com todas as letras, né?
Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. É aquilo que a Bíblia diz, né? Eclesiastes, se eu não me engano, 3, vai dizer que o que é já foi, o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então as consequências dos nossos pecados ficam. Infelizmente, né, as consequências ficam, e Davi agora teria que arcar com as consequências dentro da sua própria casa. E que sofrimento que foi, né? Um filho estuprando, né, a própria irmã. Depois a gente tem o próprio Salomão também, após a morte de Davi, ele mata um dos seus irmãos que também queria tomar, né, o seu trono ali, né, há um momento ali também. E outro momento também é o filho de Davi também tentando tomar, né, o seu próprio trono. E quantas consequências, né? Sem contar um dos filhos de Davi, onde Davi ficou sem comer, sem se alimentar ali, né, durante o período de uma semana, jejuando, pedindo a Deus o livramento para que aquela criança pudesse viver, e Deus não permitiu, aquela criança veio a morrer. Tudo isso são consequências do pecado cometido por Davi. O livro termina com 2 belos poemas, uma lista dos valentes de Davi e com o pecado de Davi em fazer o censo, a contagem dos homens de guerra de Israel. Provavelmente, né, Davi havia se exaltado pelo grande crescimento do exército de Israel, dos homens de Israel, né, e essa soberba no seu coração, talvez como se tudo que acontecesse ali fosse por mérito dele. Isso desagradou ao Senhor, né? Desagradou de tal forma que Deus veio para punir Davi pela contagem que ele fez do povo, né? Há um modelo, eu entendo ali, como uma soberba no seu próprio coração. Nesse tempo todo de sucessos e alguns fracassos, principalmente, né, familiares, o rei, que era também poeta, Davi, compôs seus cânticos devocionais, históricos e proféticos para a liturgia do culto no templo e para nosso deleite e edificação. Quantos de nós até hoje oramos ou cantamos algum salmo de Davi, né, que foi inspirado através do Espírito Santo a Davi, quando ele orava, quando ele louvava ao Senhor, né, que Davi foi muito usado por Deus como um poeta aí, inspirado por Deus, tanto é que ficou registrado aí de forma canônica alguns dos registros de Davi nas suas orações e nos seus cânticos. Cristologia em 2 Samuel. Em 2 Samuel, a cristologia é tipológica, Davi como figura de Cristo, né? Promissória, nós temos a aliança davídica. Escatologia, um reino eterno, né? Um reino vindouro, futuro, em que Cristo reinará para sempre. Cristo é o cumprimento perfeito, né, do rei prometido, do filho de Davi e do reino eterno anunciado em 2 Samuel e capítulo 7. A aplicação do livro para os nossos dias atuais. Em conclusão, o livro de 2 Samuel oferece lições valiosas sobre a liderança, a fé e a complexidade da condição humana. A narrativa da ascensão, né, do levantamento de Davi como rei de Israel revela não apenas as suas conquistas, também as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados, e a importância do arrependimento e da busca pela reconciliação com Deus. O contexto histórico e cultural das tribos israelitas proporciona uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados por Davi, tornando este texto fundamental para o estudo da história bíblica e para o desenvolvimento da ética e da espiritualidade cristã, tá bom? Então nós entendemos e vemos aqui uma das lições que podemos tirar para os nossos dias atuais, é o fato de termos fraquezas como teve Davi, mas que a graça de Deus ela está aí para nos restabelecer, né, para nos levantar novamente, para nos colocar de pé mais uma vez, como Deus também fez, como Davi. E tudo que aconteceu com Davi não apagou, né, o chamado ou aquilo que Deus tinha de estabelecer sobre a sua vida, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Hoje eu fiz a troca de um aplicativo aqui para fazer a gravação. No início aqui fiquei um pouquinho, né, que perdido em alguma parte aqui, né, tentando adaptar-se
ao novo aplicativo para trazer uma melhor, né, forma de ensino para vocês, né? Se houver algum errinho aqui, alguma de digitação, né, algum erro aí, né, me desculpe, mas eu quero trazer sempre para vocês aí sempre um resumo, né, bem elaborado para que você possa ter uma compreensão, né, talvez de forma básica, mas bem compreendida, né, sem confusão dos relatos da palavra de Deus. Então tá aí o livro de 2 Samuel, né, um detalhe muito importante sobre tudo que Deus fez, né, através de Davi. Passando, né, muito rápido aqui no livro, eu quero fazer comentários bem rápidos, né, sobre o livro de 2 Samuel, já que eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Nós vemos aí desde o início, né, algo interessante que no capítulo 1 fala sobre o Amalequita que Davi matou, né? Esse fez o favor de matar Saul, porque Saul aparentemente ainda não tinha conseguido morrer, né? O Saul tentou morrer, não conseguiu, e uma amalequita vai lá, né, e termina o serviço. E Davi fica irado com isso, quando escuta, né, aquele testemunho desse amalequita, mata esse amalequita, há pranto, há choro, porque Davi tinha uma consideração muito grande para com Jonatas também, que era o filho de Saul. No capítulo 2, nós vemos Davi sendo aclamado como o rei de Judá, né? O Abner, que era um daqueles que estava brigando com os da casa de Saul, ele faz uma aliança com Davi, né? Os filhos de Davi que nasceram em Hebron estão todos ali unidos, né? Davi venceu Ibosete, que era da casa de Saul, né? É essa briga, essa batalha que estava tão longa. No capítulo 3 chega a dizer: e houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se enfraquecendo, porque Deus estava com Davi, né? E depois nós temos do capítulo 6 em diante, que o capítulo 5, Davi é constituído rei agora, todas as tribos agora o aceitam como rei, né? É um momento muito maravilhoso, é um momento muito bonito, aonde Davi ele é constituído rei. E é interessante que quando Davi começa a reinar sobre as 12 tribos, os filisteus já vêm para travar a batalha. Já reparou que às vezes quando Deus nos honra, parece que o inimigo já vem furioso? Porque do capítulo 5, versículo 17 em diante: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei, se levantaram em busca de Davi, e Davi desceu à fortaleza para buscar o Senhor. É muito lindo isso. Davi desceu do lugar, né, aonde ele estava de altura, e ele se abaixa e busca ao Senhor pelo livramento, né? Pelo livramento. E Davi traz a arca para Jerusalém. Uma das coisas mais lindas é que durante muito tempo o próprio Saul não se preocupou, né? Saul vai reinar sem a arca da aliança, sem a presença de Deus, mas o Davi vai buscar a arca de volta, né? Davi se preocupa com isso. A gente vai ver ali, né, o acontecimento aonde Deus vai matar, né, abrir uma rotura sobre Uzá, porque ele tocou na arca quando os bois tropeçaram e a arca foi para cair, porque estava sendo carregada de forma ilícita. Era para ser carregadas através de varais, mas parece que Davi quer imitar o povo pagão, né, usando os carros de bois, que carregavam seus deuses nos carros de bois, e houve agora aqui um prejuízo, um dano muito grande, né? O Davi fica muito chateado com isso. Eu vou resumir esse detalhe aqui. E no capítulo 7, o Davi está desejando um templo ao Senhor, né? Deus não permite, mas aqui está também a promessa tão maravilhosa, né? Tão maravilhosa do Senhor Jesus, de Deus para com Davi, né? A respeito do Senhor Jesus. Atentando a um detalhe do capítulo 6 ainda, versículo 23, né? A Mical, quando ela vê Davi entrando na cidade e dançando, né, toda aquela festa que Davi se despojou das suas vestes de rei, do seu éfode, né, de linho, tudo aquilo, e ela fica olhando aquilo e fala assim, né, que coisa, que vergonha, né, ver Davi
daquela maneira, ela acha vergonhoso Davi dançando daquela forma, e talvez por causa disso, o versículo 23 chega a dizer que Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, né? Ela foi estéril, não sei, né? Talvez seja essa a punição de Deus para com ela por causa dela não ter reverenciado e se alegrado com o rei Davi, quando a arca que simbolizava a presença de Deus estava entrando em Jerusalém. Davi entendia: eu não posso reinar se Deus não estiver comigo, sem a presença de Deus, né? E depois, capítulo 8, nós temos as vitórias, né, de Davi. Nós temos no capítulo 10 também a vitória, e no capítulo 11, infelizmente, aí, o homicídio que ele cometeu. No capítulo 12, o profeta Natan vem para repreendê-lo, né? E depois as tragédias que começam a acontecer na casa de Davi, né? Aminon, né, ele ama Tamar e comete um incesto com ela, né? Ele vai estuprar a sua própria irmã. Depois disso, Absalão vai matar o Aminon que estuprou, né, a irmã. O próprio Absalão depois vai se levantar, fazer rebelião contra o reino de Davi, e Davi vai ter que fugir do próprio filho, né? É algo terrível. Depois esse próprio Absalão também vai ser morto lá na frente, e são coisas assim terríveis por causa da consequência do pecado de Davi, né? Joabe vai acabar matando Absalão lá na frente, quando encontra com ele que ele ficou preso, suspenso numa árvore, né? Que coisa terrível, é a consequência do pecado. E depois nós temos os cânticos de Davi, né? Lá do capítulo 22 adiante, né? Coisas tão lindas. Tem um cântico aqui mesmo que eu gosto muito, que é o capítulo 22 e o versículo 34, que diz assim, ó: fazei-lhe os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas, né? Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me viestes a engrandecer, né? Que lindo, todos os cânticos aqui que nós encontramos. E o capítulo 23 nós começamos a ter as últimas palavras de Davi, e o capítulo 24, Davi vai fazer um censo, né, e Deus não se agradou do censo, e Deus vai dizer através do profeta Gade a Davi dessa maneira: o que você quer, Davi? 7 anos de fome venha sobre a terra, ou que 3 meses você fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na terra, né? Escolhe aí qual tipo de consequência do seu pecado você quer. E Davi disse para Gade que estava em grande angústia, porque caía nas mãos do Senhor, né? Porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, né? E ele entende que os inimigos não teriam misericórdia. Então o Senhor enviou uma peste sobre Israel desde a manhã até o tempo determinado, né? E morreram ali 70 mil homens do povo. O anjo do Senhor estava com a mão sobre Jerusalém para destruir, e o Senhor se arrependeu daquele mal, diz as Escrituras, né? Que fazia destruição entre o povo. Basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu, né? E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que sou eu que pequei e que iniquidade procedi, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, né? E Gade veio naquele mesmo dia, e Davi disse: ele sobe, levanta ao Senhor um altar, né? Vai lá fazer um sacrifício na eira de Araúna. E é lindo porque Davi edificou ao Senhor o sacrifício e holocaustos, e assim Deus respondeu com fogo, né? E se aplacou a ira para com Israel naquele tempo ali, né? Mas 70 mil homens morreram, né? Que relato, hein? Que coisa extraordinária. Nós vemos aqui que Deus sempre pune
o pecado, né, nunca ficará impune. Então, queridos irmãos, queridos alunos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Continue nessa fé, estudando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.